Oi, hoje é a resenha do conto Uma Senhora, escrito por Machado de Assis, da coletânea Mulheres de Machado, aqui dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Nunca encontro esta senhora que não me lembre a profecia de uma lagartixa ao poeta Heine, subindo os Alpeninos. Dia virá em que as pedras serão plantas, as plantas animais, os animais homens e os homens deuses. Assim começa Uma Senhora, escrito por Machado de Assis, que obviamente conta a história desta senhora chamada Dona Camila. E ela tem uma grande característica de muitas heroínas machadianas, a extrema beleza. Pois é, quem está acostumado, já viu todos os romances de Machado de Assis e alguns contos, sabe que é uma coisa meio que constante na obra do Machadão. Sim, ele gosta de apresentar protagonistas que têm a beleza ímpar, irretocável e com aquela grande vantagem. É uma beleza que não vai se apagando com o decorrer da idade, se mantém sempre. E claro, a todo momento elas estão aparentando uma idade muito menor do que de fato elas possuem. Algo que com certeza não chega a trazer problemas para elas, mas na verdade para as filhas dessas protagonistas. E sim, a filha aqui de Dona Camila, Ernestina, está com um grande problema, porque literalmente a mãe fica implicando qualquer pretendente que aparece ali, rondando, né, urubu servando, ela fica dispensando, tipo, não está na hora de você casar ainda, filha. E, claro, um grande problema também que a gente pode considerar aqui é que, eu não sei se é um problema, mas quem já viu conto da semana passada sabe muito bem, ou vai começar a deduzir, peraí, isso aqui é mais ou menos a história que a gente viu no vídeo anterior. Pois é, e eu concordo com você porque é exatamente isso, talvez de propósito. E já que a mãe está atrapalhando, a filha tem esse probleminha, bom, não posso dar mais detalhes, mesmo porque, se você viu o vídeo, você já sabe o motivo. De qualquer forma, não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência, e aí sim, quem ainda não leu, este conto. Minha avaliação do texto. Pois é, praticamente eu dei um spoiler geral aqui para vocês, para quem, claro, né, viu o conto anterior ou leu exatamente a história da semana passada. Sim, o motivo da implicância da mãe para com a filha é o mesmo das duas personagens, tanto de Augusta quanto aqui de Dona Camila. Sim, a implicância é a mesma. Questões de beleza, que claro, como coloquei, influem mais sobre a filha do que para as próprias personagens. Algo bastante curioso. Sim, há um motivo bem específico, não vou dizer exatamente qual é o principal. Há um motivo primeiro, digamos, base de tudo isso, que é, claro, valorizar muito a beleza que possui, né? Uma coisa, claro, totalmente egoísta dessas personagens. Só que, como essas histórias são idênticas, a gente necessariamente tem que fazer uma certa comparação. Aliás, vamos colocar uma coisa bastante importante. Essa história aqui que a gente está vendo hoje, Uma Senhora, foi escrita em 1866. Já a anterior, que foi Um Segredo de Augusta, foi escrita em 1870, ou seja, 4 anos de diferença. E vocês notaram, né? A história mais antiga foi publicada depois da que veio, foi escrita posteriormente. Pois é, quando o selecionador aqui dos contos compôs essa coletânea, ele literalmente inverteu a ordem. Primeiro colocou a história que foi feita depois, antes da original. Original a gente pode dizer porque, na verdade, com uma história tão idêntica, as bases são as mesmas e a conclusão é idêntica, a gente pode considerar que sim, Machado resolveu revisitar uma ideia antiga e, como eu disse, necessariamente a gente precisa fazer uma comparação colocando na balança exatamente as duas narrativas, porque literalmente foi a intenção do organizador. Claro, ele poderia ter optado, né? Sim, se valer das duas histórias, mas colocar em pontos diferentes aqui desse livro. São várias histórias. Ele podia ter colocado uma lá no começo do volume e depois a outra mais para o final. E você, claro, lembraria da mesma maneira. Ou não, talvez, né? Muita gente que lê, às vezes fica um pouco esquecido dos vários contos seguidos uns aos outros. Mas, de qualquer forma, sim, ele colocou de propósito porque ele quer a comparação do leitor.
E aí você pode pensar, por que Machado de Assis revisou uma história tão igual assim? Por que ele não criou variantes de uma história para outra? Por que foi exatamente a mesmíssima coisa? Bom, os motivos do Machado a gente talvez nunca vá saber, mas com certeza aqui do organizador é para fazer a comparação. Isso a gente não pode negar. E aliás a gente tem que levar em consideração que ele fez questão de colocar as duas aqui. Ele podia muito bem ler as duas histórias, temos uma base, peraí, então vou colocar então a melhor aqui dentro da coletânea, né? Claro, ele não ia colocar a que ele consideraria a pior. Ou seja, de fato ele considerou as duas no mesmo peso, elas estão equilibradas. Eu posso sim concordar com ele, com certeza. É fácil a gente perceber isso. As duas histórias, claro, têm coisas diferentes, que é o modo de narrar essa mesma história, a mesma base, o mesmo desenvolvimento e principalmente a mesma conclusão. O motivo principal que as duas personagens mães atrapalham o destino natural das filhas. Naquela época, né? Sim, as moçoilas, quando começavam a ficar com a idade de casar, as mulheres, as mães delas não barravam. Claro, podiam, né, implicar com um pretendente um pouquinho sem muitas posses, mas no fundo, era uma coisa natural das meninas virarem mocinhas e os pretendentes surgirem, e era questão apenas de escolher, mas barrar para quê? Não havia motivo. Como eu comentei lá na semana passada, o motivo que, claro, a gente vai descobrindo depois, é algo que eu já via como ecos de algo que eu já havia lido, que eu não me lembrava se era de Machado ou de outro autor. Continuo não lembrando, porque na verdade eu nem fui fazer a pesquisa para tentar descobrir se eu vi alguma coisa parecida nos romances do Machadão ou em algum outro conto anterior. Às vezes eu tenho a impressão que foi inclusive dentro dessa própria coletânea que esse motivo já apareceu da beleza feminina atrapalhar a beleza que está começando a despontar das filhas dessas protagonistas. Provavelmente foi algo nessa linha, ou seja, talvez uma certa obsessão do Machadão para com isso. Vai saber, né? De qualquer forma, a gente tem que pensar uma coisa. Por que, né, que Machado resolveu refazer a sua história? Refazer talvez seja um termo forçado, mas como ele visou exatamente o princípio, o desenvolvimento e o desfecho iguais, ele quis realmente voltar ao assunto por algum motivo. Bom, as histórias sim, elas são completamente diferentes. A primeira história que a gente viu na semana passada, que foi escrita depois, 4 anos mais para frente, é uma história muito mais longa e ela tem uma pegada onde o mistério, até o título da história, O Segredo de Augusta, a gente não entende por que a mãe tem esse comportamento de barrar a felicidade natural da filha. Por que ela faz isso? Bom, a gente acaba descobrindo quase no desfecho da história. Já aqui, da história de Uma Senhora, da Dona Camila, o motivo se revela sem muita demora. Então, a gente já compreende de fato por que ela está atrapalhando sua pimpolha. De qualquer forma, aqui na segunda história temos uma pegada mais um pouco íntima para com a Dona Camila. A gente está mais em contato com o sentimento dela, né? Aquela coisa do egoísmo, que a gente não pode negar que isso aqui, nas duas histórias, não deixa de ser isso. Essa personagem se sente tão bela e essa felicidade que ela obtém com esta beleza, com certeza se transforma numa bela obsessão, inclusive. E meio que, né, sabendo que talvez a filha possa passar ela em termos de beleza, né, também é algo que a gente pode também despontar, com certeza. É um dos ecos que eu vejo da outra, terceira história, que provavelmente foi o Machado que escreveu também. Mas de qualquer forma, sim, as histórias têm um peso diferente, talvez, porque foram escritas de maneira outra. Essa história aqui, inclusive, está mais narrada em primeira pessoa. O narrador anterior da outra história da semana passada era um pouco mais distante, talvez um pouco brincalhão, se não me engano, acho que tinha um certo gracejo. Mas aqui, inclusive, esse narrador, ele conhece a personagem. Ele cita isso no começo da narrativa e volta a dizer lá no desfecho. Ele vai acompanhando esse desenvolvimento da beleza, né? A beleza também indo embora. Claro, um dia o fim da beleza para as mulheres chega, isso é fato. Para as personagens machadianas também. Mas isso não impede, claro, de elas meio que atrapalhar a vida das filhas. Claro, no geral as histórias são para lá de idênticas, a gente precisa comparar. E, claro, fica a questão, a gente precisa apontar qual é a melhor escrita, qual é o
pouquinho mais inferior? Sim e não. A gente pode até deixar isso de lado, para falar a verdade. A gente gosta dos textos de Machado. A gente não pode dizer que um texto é um pouco mais inferior que o outro. Claro, a primeira história tem muitas páginas, muitas mesmo. Podia ser mais enxuta. Acho que eu comentei isso no vídeo passado. Essa história aqui, ela é muito mais densa, muito menos páginas, mas ela tem também uma pegada bem diferenciada, porque ela é quase mais lírica, muito mais poética do que a primeira. Lembrando, de novo, essa foi escrita primeiro. A outra, a primeira história que a gente leu, foi escrita 4 anos depois. E por que ele resolveu refazer uma coisa que talvez numa primeira pegada, na comparação mais óbvia, parece que essa história dessa semana está muito mais lapidada do que a anterior. A outra parece que tem muita encheção de linguiça, né? O motivo principal vira um mistério a ser conduzido durante todo o fio narrativo para depois ser revelado. Por que ele fez isso? Se antes já saber do motivo era algo que causava uma certa curiosidade nossa, pois então ele quis realmente inverter isso, o que fazia a gente ficar interessado pelo desenvolvimento de tudo, ele quis tornar um belo de um mistério na outra história. Claro que a primeira narrativa, como tem muito mais páginas, tem mais desdobramentos, tem muito mais cenas, os personagens participam mais. Aqui, como está mais centrado em Dona Camila, os demais personagens ficam um pouco mais distantes. Realmente a gente tem mais contato com essa persona protagonista que tem este probleminha da beleza excessiva e o que isso gera para com a filha e também para si mesma. Mas, como eu disse, dói mais nas filhas do que nela em si. Claro, a beleza um dia vai chegar, o espelho vai apresentar que a velhice está chegando. Como elas reagem? Bom, o motivo principal a gente descobre no desfecho das duas histórias que, além de um ato de egoísmo, é uma coisa que é mesquinho, talvez. E por isso, claro, a gente pode dizer que nessa história realmente está muito mais lapidado. Então, por que Machadão quis fazer uma revisão disso de uma maneira um pouco mais leve, suave, com uns toques de mistério? Por quê? Bom, nunca saberemos. O que vale apenas realmente é fazer a comparação entre as duas narrativas. Você pode dizer que, então essa história aqui é muito melhor do que a outra que foi escrita depois. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas com certeza é um grande conceito do selecionador aqui dos contos colocar uma atrás da outra, na ordem invertida, e fazer com que a gente compare de propósito as duas histórias. Com certeza, sim, são dois contos muito interessantes. No final das contas, você acaba pendendo de um lado para o outro, dependendo do seu gosto completamente pessoal, de formas narrativas de uma mesma história. É muito comum a gente ver histórias parecidas entre autores diferentes, e aí é até mais fácil você dizer, fulano desenvolveu isso melhor do que o outro, mas quando é o caso do mesmo escritor, fica esse pequeno incômodo talvez, né? No fundo você está dizendo, ele foi bem aqui, não foi bem aqui, mas é a mesma pessoa que escreveu as duas histórias. Fato bastante curioso que provoca um certo desconforto também. Falar mal de um autor contra ele mesmo é esquisito, com certeza, mesmo que seja Machadão. Pois naquela ordem natural das coisas, né? Às vezes você faz um conto, finaliza ele, até publica, mas depois fica aquilo na cabeça, peraí, eu acho que eu não desenvolvi direito, vou tentar de novo. Aí ele acaba acertando, fazendo bem melhor. Só que, como eu disse, está ao contrário, ele fez talvez um acerto mais redondo e depois fez um texto mais aberto, muito mais leve, sem muito lirismo, sem muita poesia, um pouquinho de divertimento aqui e ali, mas não muito também, mas enchendo muita linguiça, para falar a verdade. Por que ele fez? Isso a gente nunca vai descobrir, com certeza. Você pode perguntar isso várias vezes durante esse vídeo, né, Paulo? Pode. E vocês também, quando lerem as duas histórias, também vão se perguntar da mesma maneira. Enfim, fazer o quê? Machado escreveu as duas histórias, decidiu repetir, sabe-se por qual motivo. Mas o que vale então é atribuir uma nota. Bom, aí fica a questão, né? Eu prefiro não dizer que uma história é melhor do que a outra. As duas têm o seu charme, mesmo que essa aqui, num primeiro momento, pareça realmente mais acabada, bem acabada do que a outra. Talvez, com certeza, quem sabe foi uma coisa que ficou na gaveta, né? Foi só questão de publicação. Não dá para entender direito, né? Talvez ele precisasse colocar uma história um pouco mais longa para preencher espaço, uma publicação. Ele tirou da gaveta a primeira história. A gente precisa lembrar, né? Isso aqui é o ano de publicação. Pode ser até que ele tenha escrito em momentos
contrários também. Não dá para saber? Nunca saberemos também. Enfim, eu atribuo o mesmo peso para os dois contos. Não dá para dizer que um é inferior ao outro. Até dá em certos motivos. A história é literalmente a mesma. A gente só compreende aqui, através de Dona Camila, muito mais do que aquilo ficou um pouquinho exposto, assim, bem en passant, na história de Augusta. Portanto, vou deixar tudo na mesma. E para Uma Senhora, escrito por Machado de Assis, eu atribuo também 4 asteriscos. Eu gostei. Bom, e falando em coisas diferentes do mesmo escritor, né? Vamos amanhã para A Via Crucis do Corpo, de Clarice Lispector, que nesta coletânea ela está completamente diferenciada do que a gente já se acostumou com a sua batida nativa, escrevendo de uma maneira completamente estranha, que causa realmente, ué, como você está diferente, Clarice. Amanhã a gente vai conhecer mais uma história que ela também está bem diferente. Já li, é interessante a história, mas no vídeo de amanhã dou mais detalhes, mas enquanto ele não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!